Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início ao nosso minicurso de fim de semana sobre a clínica junguiana, sobre algum ponto interessante da clínica do Jung, né? Esses minicursos são oportunidades que a gente tem de introduzir certos assuntos e ao mesmo tempo aprofundar esses assuntos, né? Fazer circular certas ideias, porque as ideias circulam, né? Ah, Principalmente lançar um tema, né? Porque esses minicursos não têm o objetivo de encerrar o assunto, né? Fechou o assunto, encerrou o assunto, tudo já foi dito, muito pelo contrário. Esses minicursos têm o objetivo de lançar uma semente, lançar um tema, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que o antepassado desses minicursos eram os seminários que eu fazia aqui. Eu fiz alguns seminários sobre os livros negros do Jung, na época em que os livros negros estavam sendo publicados, né? Eu acho que eu fui a primeira pessoa aqui do Recife que comprou os livros negros, porque eu tenho até uma história junto com a editora Vozes nesse sentido, de fazer uma pré-reserva, de procurar, e no dia que chegou já peguei, entendeu? É, Tem um rapaz lá da Vozes, né? Que ele é bem conhecido aqui no Recife, e eu tava sempre lá, que ele é meu amigo, né? Eu tava sempre lá conversando com ele para ele me passar os livros negros. E aí eu fui fazendo o seminário de acordo com as leituras que eu estava fazendo dos livros negros, sendo eu, né, a minha pessoa, o meu canal, o primeiro canal a lançar um curso sobre livros negros, que depois se tornaram palestras presenciais, tá? Junto ao Instituto Jung. E eh, a ideia a ideia do seminário, por exemplo, é plantar sementes, né? E a palavra seminário vem de sementes, tá? Então, principalmente quando a gente vai trabalhar assuntos que para o próprio Jung ainda estavam em aberto, né? Como é o caso do assunto do minicurso desse fim de semana sobre parapsicologia, tá? Ainda mais que a gente não pode de maneira alguma fechar ou encerrar a discussão. Por quê? Porque é uma das discussões mais abertas que existe na obra do Jung e na pesquisa do Jung. Os fenômenos paranormais, sobrenaturais, né? Os fenômenos mediúnicos, telepáticos, a clarividência, né? Aparições de espíritos, de fantasmas, né? A materialização de determinados objetos, o magnetismo, a percepção extrasensorial, né? São assuntos que Jung estudou, mas que não chegou a sistematizar nenhum conhecimento específico sobre o assunto, até porque esse não era o espírito do Jung, não era formar sistemas, né? Mas sim investigar os problemas um por um, observá-los, mensurá-los e descrevê-los, né? E depois entrar com a explicação psicológica, com a inflexão psicológica no sentido geral e trabalhar essas questões na sua experiência pessoal, porque tudo aquilo que Jung estuda ou estudou, né, vem do seu conhecimento como médico, do seu conhecimento como terapeuta, do seu conhecimento clínico, da sua vivência com os seus pacientes. É por isso que, mais uma vez, aqui no canal, a gente grava, né, eu gravo, né, esses minicursos do corredor da minha clínica, e também tudo aquilo que eu falo aqui são coisas que eu observo no meu trabalho diário de psicoterapeuta, de psicólogo. Acabou de sair um paciente aqui, outros pacientes estão se comunicando comigo pelo WhatsApp. Então, é nesse clima, né, nesse calor, que a gente vai desenhando os temas do minicurso. E os minicursos dizem respeito, né, diretamente àquela prática que eu encontro no meu dia a dia. Tá? Ah, eu
Eu sempre costumo repetir algumas coisas aqui no anúncio dos minicursos, de que o nosso acordo é que tudo aquilo que ah, nós estamos conversando que faça sentido para você e que esse sentido seja um sentido clínico, por quê? Porque nós estamos na clínica. Tá? E caso não faça sentido para você, você fala, ó, não faz sentido. Tá? E você argumenta, você fala, olha, eu não concordo, meus argumentos são esses aqui e pronto, certo? Meu objetivo é fazer você pensar, mesmo que você, ao pensar, depois entenda que aquilo que eu falei não faz sentido, né? É, no último minicurso, eu falei sobre a psicopatologia dos fenômenos ocultos, né? E aí eu fui bem incisivo, né? Como o próprio Jung era, né? Com os fenômenos sobrenaturais, no sentido de ah, descartá-los sempre que nós conseguimos encontrar uma hipótese natural que os explique. Tá? Todos os fenômenos que o Jung estudou, ele sempre fazia um recorte, um tipo de seleção, que era um tipo de seleção descritivo, muito ligado à ciência natural, né? A psicologia em sua origem é uma ciência natural, mas utilizando de métodos das ciências da cultura, das ciências do espírito. Tá? Eu falei assim um pouco, né? Eu tentei desmistificar um pouco determinados fenômenos paranormais, determinados fenômenos ditos sobrenaturais, porque é isso que a ciência faz. A ciência é um pensamento crítico, reflexivo, que precisa se apoiar em evidências e provas. Tá? O que não quer dizer que seja um conhecimento absoluto, um conhecimento eterno, mas que esse conhecimento seja um conhecimento seguro e que possa ser compartilhado por vários cientistas ao redor do mundo, independente da fé, independente da crença, independente da cultura, tá? Porque é possível estudar os fenômenos. Claro, é necessário levar a equação pessoal do observador, do pesquisador em consideração sempre, né? Porque a nossa percepção de mundo cria o mundo para nós. Tá? Mas que nós devemos estabelecer um consenso científico dentro de uma comunidade de peritos que legitima aquele conhecimento a partir de críticas e avaliações. Tá? Então, somente o tipo de crença em determinado fenômeno não vai constituir um conhecimento científico. E como nosso objetivo é a constituição do conhecimento objetivo, do conhecimento científico, a gente precisa realizar esse tipo de crítica. O que não quer dizer que a hipótese do sobrenatural deva ser inteiramente descartada, porque as pessoas precisam também entender isso. Porque, como Jung está o tempo todo trazendo a questão do inconsciente, tá? E Jung sempre vai trazer a questão do fator desconhecido. Tá? Então, se há um fator desconhecido, muitas hipóteses podem ser criadas em torno desse fator desconhecido, inclusive a hipótese sobrenatural, e todas essas hipóteses depois serão testadas, serão mensuradas e verificadas. Tá? É por isso que a gente não pode simplesmente fechar a questão e dizer que o mundo sobrenatural não existe, os espíritos não existem, Deus não existe, porque isso seria uma espécie de ceticismo raso, uma espécie de ceticismo fechado, tão dogmático quanto o próprio dogma religioso, porque a partir do momento que o sujeito põe na cabeça que não existe possibilidade de nenhum fator desconhecido operando na ordem do mundo, operando na natureza, esse sujeito acha que tudo já foi explicado, tá? Então ele está a um passo da inflação, né, da inflação do ego, e tende a dogmatizar suas observações de modo, às vezes, tão fanático quanto o maior dos fundamentalistas religiosos. Tá? Então a gente trabalha com os opostos, tentando equilibrá-los, justamente com o objetivo de fugir dos extremos. Tá? Então é necessário levantar todas as hipóteses perante os fenômenos, levando em consideração o fator desconhecido, o inconsciente, e estudá-los cientificamente.
né? O minicurso desse fim de semana se chama Psicologia do Jung e a Parapsicologia, certo? Que é um tipo de protociência, né? Não é uma ciência ainda, mas tenta se organizar enquanto ciência. A gente vai fazer esse pequeno debate epistemológico sobre o que é ciência, o que não é ciência, o que é protociência, como a ciência se organiza. É por isso que eu adoro esses minicursos, porque além deles serem clínicos, essas aulas serem clínicas, elas nos possibilitam ah, um entendimento maior também sobre a própria questão da epistemologia, né? E, ou seja, esses minicursos terminam dando um reforço no que diz respeito ao estudo do método científico, que fundamenta a clínica do Jung. E vamos tentar entender como Jung pesquisava, qual era a atitude dele de pesquisador perante esses fenômenos ditos sobrenaturais, é, paranormais, né? E como a psicologia do Jung vai acolher esses fenômenos. Bom, eu sei que muita gente gosta de bibliografia e está certo, porque a gente faz um trabalho acadêmico, assim, no sentido científico, né? Embora essas aulas aqui não sejam aulas acadêmicas, aqui na clínica tem 3 bibliotecas, né? Mas eu não coloco os livros atrás de mim, né? Aquela coisa, aí eu falo e tem um monte de livro, né? Eu coloco sim a borboleta, que representa a metamorfose, representa a própria psique, né? Claro que a gente precisa dos livros para poder fundamentar uma discussão científica, porque apesar da gente viver no mundo do audiovisual, no mundo das imagens, no mundo né, do YouTube, os próprios vídeos, né? O livro continua sendo a grande referência no debate intelectual, né? Principalmente para entender Jung. Precisamos ler os livros de Jung. Então, assim, um dos livros que eu recomendo são as cartas de Jung, né? Algumas dessas cartas Jung trocou com os parapsicólogos. Então, são importantes no sentido da gente entender como é que Jung percebia mais intimamente a questão da parapsicologia. A gente sabe que essa coleção da voz são 3 volumes, são cerca de 1000 cartas, né? Eu já fiz artigos acadêmicos sobre essas cartas. Aqui você procura os verbetes sobre parapsicologia para ver como Jung conversa com os parapsicólogos e a preocupação do Jung, inclusive em tentar criar uma psicologia da parapsicologia. Que você estudando Jung, você percebe isso como algo óbvio. É necessário a gente entender o comportamento dos parapsicólogos, a equação pessoal deles, a personalidade deles, o tipo de crença, o tipo de atitude, os sonhos, como o inconsciente simboliza a experiência, para que a gente possa entender como eles lidam com o fenômeno, porque eles se interessam pelo fenômeno, do modo como eles trabalham, né? É praticamente uma psicologia do inconsciente social, do inconsciente grupal dos parapsicólogos, né? Uma psicologia da profissão e uma psicologia da parapsicologia, uma psicologia de uma protociência, tá? A vida simbólica, principalmente no que diz respeito às partes que falam sobre o ocultismo, em que Jung vai estudar os fenômenos ocultos, né? A vida simbólica novamente, que são 2 volumes, tá? Que aqui tem inclusive um pequeno texto do Jung sobre parapsicologia, bem didático. Interessante que Jung fala sobre parapsicologia de toda a sua obra, mas ele fala um volume aqui, outro volume ali, entendeu? A natureza da psique sempre é importante para que a gente possa entender a psique, né? Vamos ter que conversar muito sobre a psique nesse mini curso. A energia psíquica, para a gente poder entender a formação do símbolo, né? E para a gente poder entender um pouquinho de parapsicologia, a gente prefere entender algumas questões que também são da física e são da psicologia, como massa, como energia, né? Corpo, o que é a massa, o que é a energia, o que é um movimento, né? O que é uma imagem. Para a gente poder entender parapsicologia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de física. E aí, claro, a obra que vai dar o sentido geral desse minicurso, que é sincronicidade, certo? Porque
é esse volume, esse livro sobre sincronicidade, que vai nos dar a base epistemológica séria, profunda, certo? De todas as aulas desse minicurso. Né? Por quê? Porque a sincronicidade é um dos conceitos junguianos mais mal compreendidos, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa da sincronicidade para entender uma série de coisas, entre eles os fenômenos sobrenaturais, os fenômenos paranormais, tais quais como Jung entende. Então é isso, pessoal. Convido vocês a fazer esse mini curso esse fim de semana e divulguem esse conhecimento para pessoas que vocês acham que vão gostar, que vão precisar dele, tá bom? E a gente se vê esse fim de semana. Abraço.